Cara, vamos de muitos números da temporada, tá? Eu dei uma separada, já que a gente tá sem jogo, também tá com praticamente nenhuma notícia. Dei uma separada em vários números da temporada do Fluminense pra gente poder falar aqui um pouquinho. São números de vários sites, enfim, de vários aplicativos, etc. E você, claro, vai acompanhar tudo aqui nesse vídeo do Raiz Tricolor. Então, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, porque esse é daqueles vídeos que dá trabalho de fazer, ir trazendo e produzindo. E, claro, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Beleza? Eu vou fazer um pedido para você baixar o aplicativo OneFootball. Exatamente, cara. E aí, o que você acha de fazer isso? Usa o link que está aqui embaixo na descrição para poder baixar um aplicativo de futebol muito completo, te entrega. E aí eu sempre bato na tecla das notícias, tá? O OneFootball é sensacional para acompanhar notícias. Vai lá, usa o link que está aqui embaixo na descrição. Bem, vamos lá. Como eu falei, eu fiquei curioso com algumas estatísticas, tanto do ano quanto do Campeonato Brasileiro, porque às vezes a gente tem uma impressão de um brasileirão de um certo jogador e a gente depois fala, quando vai ver os números, a gente percebe que às vezes é só impressão, ou às vezes o futebol do cara não é traduzido em números. Enfim, alguns números da temporada, tá? Lembrando, como eu falei, é de várias plataformas. Então, pode ser que numa plataforma você vai falar, mas, pô, Gabriel, mas o número aqui tá diferente. É porque essa plataforma considera que drible é tal coisa, que assistência é só quando é tal coisa. Então, eu separei de várias aqui, não restringi apenas uma, não. Bem, a gente vai falar primeiro de gols, e eu acho que é o mais simples da temporada, né? Quem é o artilheiro da temporada? Germancano, 33 gols. Quem é o vice-artilheiro da temporada? John Arias, 14 gols. Depois que a gente desce desses daí, um vai ficando um pouquinho mais claro, que é Paulo Henrique Ganso, batedor de pênalti e tal, enfim, tem 8 gols. Os outros dois são meio que obscuros, assim, né? Manuel, acho que bastante gente acertaria. Tem 7 gols, Manuel é o quarto artilheiro da temporada do Fluminense. Mas o quinto, ser o William Bigode, é um pouco engraçado, né? Nenhum outro atacante deu tão certo, obviamente, quanto o Germancano, mas a gente identifica no Fluminense um John Arias, que é uma espécie de ponta, meia, mais ou menos um ponta meia, Ganso, que é um meia, mas bate pênalti, Manuel, que é um zagueiro, e o William Bigode é o segundo atacante, efetivamente, que mais fez gols pelo Fluminense na temporada, fez 6 gols. Isso, se a gente for levar em consideração, agora esse número de Bigode, ele perde um pouquinho a força, que é o número de jogos no total. Germancano lembrando, tá? É importante lembrar, o Fluminense jogou até agora, contando a temporada inteira, 60 jogos, tá? Então, 60 jogos até agora. Germancano jogou 59. É muito absurdo, né? Ele só não jogou aquele jogo do Boa Vista, que não veio ninguém. Veio, enfim, quase ninguém pra Saquarema pra poder jogar. Só aquele. Todos os outros jogos Germancano atuou. E aí você vai falar bem assim, pô, o cara não é poupado. Não é poupado e não é suspenso. Não se lesiona, graças a Deus. E anti-zica, né? Já corta a zica logo por aí. Mas enfim, Cano, que mais jogou 59 jogos. John Arias, o segundo que mais jogou 51 jogos. Aí a gente vem numa escadinha, porque o terceiro é Fábio, com 50 jogos. Fábio deveria ser o primeiro ali, né? Com 60, goleiro nunca sai. Mas Marcos Felipe atuou por 10 jogos do Campeonato Carioca. Você tem André em quarto com 49, ou seja, Arias, Fábio e André com o mesmo número. E na quinta posição, empatados, Paulo Henrique Ganso com 47 jogos e o William Bigode com 47 jogos. Então são 6 gols em 47 jogos. Só que quando a gente vai para os jogos, reservas utilizados, ou seja, jogadores que têm muitos jogos no ano, mas é muito porque vieram do banco. Jogadores que mais foram acionados, Diniz, ou Abel, ou Marcão, olhou para o banco e chamou para entrar. Sabe quem é o primeiro desses jogadores? O William Bigode. Ele tem 47 jogos no ano, mas só 17 foram titulares. Foram como titular. 30 vezes alguém olhou para o banco e chamou o William Bigode para poder entrar. O segundo que mais vezes foi utilizado vindo do banco foi Matheus Martinelli, em 28 oportunidades. Aí tem um buraco para vir o terceiro, que é Felipe Melo. 20 jogos de Felipe Melo, ele foi um reserva utilizado. Mas lembrando que o Felipe Melo ficou uma boa parte aí da temporada, cerca de 3 meses, lesionado, fora de combate. Então, né, o universo dele não é de 60 jogos.
O quarto, que foi reserva, muito utilizado, é Caio Paulista, com 17 jogos, e o quinto, Natan, com 16 jogos. Me surpreende um pouco o Caio Paulista, né? Mas acho que trata muito daquele período de Abel Braga, né? Em que o Caio Paulista era banco, né? Bem, para poder fechar as estatísticas do ano, a gente fala de cartões amarelos e vermelhos. O rei dos cartões amarelos do Fluminense, acho que você deve imaginar, é André. 18 cartões amarelos. É disparado o que mais tomou. Por exemplo, David Braz tomou 10. Felipe Melo também tomou 10. São os outros dois que vêm na sequência. André tomou 18. O quarto que mais tomou é Ganso, com 8 cartões amarelos. E eu tenho a impressão de que o de Ganso, boa parte, é por reclamação, uma parte considerável desses. Cris Silva, 7 amarelos, fecha a sequência. Cris Silva também é um cara que toma muito cartão, né? Se você considerar as partidas que ele atuou, ele não tá lá em cima nos rankings, no Brasileirão mesmo não jogou tanto, tomar 7 amarelos é uma quantidade grande. E cartões vermelhos, o top 3, né? Normalmente eu tô fazendo top 5, né? Cartões vermelhos é top 3, né? Inacreditável que Fred foi expulso 2 vezes, Nonato foi expulso 2 vezes, mas o grande rei das expulsões é David Braz, que foi expulso 3 vezes. 2 vezes no banco, em Fla-Flus, e uma vez com 15, 18 minutos do primeiro tempo. David Braz é o grande campeão do campeonato de cartões vermelhos. A gente entra agora na seara do Brasileirão 2022, tá? Estatísticas só do Brasileirão. Uma estatística que eu não tinha o dado do geral, mas está aqui é do Brasileirão, assistências. John Arias é o jogador do Fluminense que mais deu assistências no Campeonato Brasileiro, com 5. O segundo, né, Ganso, com 4. E depois, 3 jogadores deram 3 assistências. Germancano, Luiz Henrique e Caio Paulista. Caio Paulista de 3 assistências não me assusta tanto. Mas me assusta que o Fluminense tem poucas... Não tem um jogador destacável, né? Tem muito jogador com assistência no Brasileirão. Você vê, John Arias, que é o grande assistente do time, para um time... Lembrando, tá? A gente tá falando de um time que mais fez gols no Brasileirão. Tá disputando ali o melhor ataque com o Palmeiras e com o Flamengo. Confesso que o Luiz Henrique tá aqui ainda, mostra um pouco do que foi o Fluminense, né? E vocês vão ver o Luiz Henrique aparecer muito nos rankings do Brasileirão por aqui também. Por exemplo, em desarmes. Aí, desarmes geral. André é disparado o jogador que mais roubou bola. Na verdade, não são desarmes, tá? É roubadas de bola, que é interceptação mais os desarmes. André roubou 55 vezes a bola no Campeonato Brasileiro. O segundo lugar, sabe quem é? Luiz Henrique, com 14 jogos de Brasileirão, ou seja, metade do que aconteceu até agora. Luiz Henrique ainda... Ele só jogou metade e ainda é com folga o segundo, com 35 roubadas de bola. Depois você vem na sequência com Nonato e Nino com 29 e Samuel Xavier com 28, todos esses com roubadas de bola. Aí eu fiz um destaque aqui só pro sexto, que é Ganso, com 26. Exatamente, Ganso roubando praticamente a mesma quantidade de vezes ali a bola de que Samuel Xavier, Nino e até Nonato, que era volante. É quem diz que ele não marca, né? Falando um pouquinho agora de drible, a gente vai perceber uma diferença muito grande no time de Fernando Diniz pós-saída de Luiz Henrique, ou até mesmo de Abel Braga, né? Abel chega a treinar 4 partidas. Diniz só assume na 5ª rodada. Caio Paulista é o líder de dribles, com 22. Mas vamos lembrar que Caio Paulista jogou boa parte do Brasileirão. Luiz Henrique ainda é o segundo no número de dribles, com 20. E aí, enfim, depois você vem com Ganso e André com 16 e John Arias com 13. O que eu tiro aí de conclusão? Luiz Henrique faz falta pra cacete. Tá fazendo muita falta. E Fernando Diniz chegou a falar numa coletiva, ponto 2, né? Fernando Diniz chegou a falar numa coletiva que quando ele perde Luiz Henrique, ele não tem muito esse jogador mais extremo pra poder fazer a jogada de drible. Ele tem Caio Paulista. Sendo bem sincero, não acho que Caio Paulista seja a solução de nada, não. Um ótimo jogador, enfim, já tenho minhas opiniões sobre Caio Paulista. Mas sendo bem sincero, eu acho que hoje Caio Paulista tem vaga no time titular. Na posição de Luiz Henrique, na ponta, onde joga Matheus Martins. E botando um outro lateral esquerdo por ali, acho que faria mais sentido, porque fica o Caio tendo que fazer o fundo, né? Jogando de lateral esquerdo, dando profundidade, tentando drible. Acho que jogar na posição de Luiz Henrique seria uma alternativa interessante, não testada ainda por Diniz. Vamos para finalizações. Essa, você já sabe, não precisa nem falar o que mais finaliza por jogo. Tá? Aqui a quantidade por jogo é Germancano, né? Detalhe, ele finaliza 3 vezes
por jogo, pelo menos. São 3 finalizações, pelo menos, por jogo de Germancano, no Brasileirão, isso é claro. Mas um detalhe, ele é o que mais finaliza no gol, no Brasileirão inteiro, contando tudo. Todo o Campeonato Brasileiro, finalizações certas por jogo, Germancano é o que mais finaliza certo por jogo. Impressionante, né? Mas, enfim, falando ainda de finalizações normais, o segundo lugar por jogo é Luiz Henrique, né? Jogou 14 jogos, deu 26 ou 27 finalizações no Campeonato Brasileiro, então ele é o segundo que mais finaliza na média. Ainda tem Natan, com 1,7 finalizações por jogo, e aí tem Matheus Martins com 1,4 e Caio Paulista com 1,2. Você percebe que o Caio Paulista finaliza uma vez por jogo, a gente pouco vê isso, né, na verdade. Tinha o John Kennedy aí no meio ainda, mas jogou quase jogos nenhum, então não vale a pena entrar na conta, né? Ou seja, jogadores que mais finalizam do Fluminense, além de Germancano, hoje, um já foi vendido, que é o Luiz Henrique, um é reserva, né, que é o Natan, na teoria é reserva, o outro é Matheus Martins, muito lá abaixo, ou seja, as finalizações são baseadas muito em Germancano. Falar um pouquinho de defesa, agora, a gente fala de rebatidas. Isso aí é, claro, né? Cruzamento pra área, pum, chutão pra frente, é a travada do chutão pra frente. Óbvio que os dois zagueiros iam se destacar, tanto o Manuel quanto o Nino deram 118 rebatidas no Brasileirão, se destacam muito. Mas eu achei interessante falar de outros jogadores que não fossem os zagueiros, né? E são os outros dois laterais, os que mais fizeram. Samuel Xavier deu 65 rebatidas no Brasileirão e Caio Paulista deu 35. Isso se deve também a normalmente o cruzamento ser mais explorado da esquerda para a direita, porque Caio Paulista é o lado mais vulnerável e Samuel Xavier é o mais vulnerável para disputar a bola pelo alto, e também ao fato de Caio Paulista não foi lateral o campeonato inteiro, né? Então não cumpriu isso o tempo inteiro. Faltas cometidas, aí é importante, só 2 jogadores entraram em campo e não cometeram falta. Fábio, óbvio, né, não fez pênalti, então não fez falta nenhuma, e Michel Araújo, que jogou aquele tempo contra o Coritiba, entrou em campo e não cometeu falta. Todos os outros fizeram. Os jogadores mais faltosos do Fluminense, eu tenho certeza que você não acertaria o primeiro colocado. Vou começar de baixo para cima. Nino é o quinto com 18 faltas. O quarto ainda é Luiz Henrique, com 18 faltas também. O Luiz Henrique fazia muitas faltas e tá fazendo falta ainda. O terceiro colocado é Germancano com 20. E o segundo colocado vai te surpreender, porque é André com 26 faltas no Brasileirão. Você fala, pô, se o André é o segundo, quem é o primeiro? Felipe Melo? John Arias, com 35, com quase o dobro do terceiro colocado, que é Germancano. Engraçado que John Arias faz muita falta para poder matar ali contra-ataque no início da jogada, então acho que isso tem sido um dos bons pilares do Fluminense não ser tão contra-atacado. Vou passar a reparar mais nisso, dessas questões de quantas faltas ele faz por jogo. Não só por jogo, né, mas no total. E aí quando a gente vai pro inverso, que são faltas recebidas, curiosidade, só 3 jogadores entraram em campo e não receberam falta. Michel Araújo, como eu falei, só jogou um jogo. David Duarte e Fred, que jogou 6 jogos e não fizeram uma falta no homem. Caramba. Bem, os jogadores que mais recebem falta. André é o que mais recebe falta, 37, normalmente para poder matar início de jogada do Fluminense, né? Samuel Xavier e Ganso sofreram 34 faltas no Brasileirão. Nonato, 33. Você percebe que é tudo na mesma região do campo ali, né? São muitas faltas ali em André, Ganso, Nonato, tudo onde está na região ali mais saindo com a bola, além de Samuel Xavier, e o Matheus Martins também sofreu 33 faltas. Pra gente chegar no finalzinho aqui, tá? A gente vai falar de cruzamentos. A gente fala muito de laterais, né? Então a gente vai falar de percentual de cruzamentos certos. Quem mais acertou cruzamento, tipo assim, eu cruzo 10 e acerto 5, eu tenho um bom percentual. Entendeu? Falando de percentual. Mas óbvio que também assim, eu não botei André, Michel Araújo, John Kennedy nessa lista porque cruzaram 2, 3 vezes só. Botando quem tem bastante cruzamento. Por exemplo, Ganso, que tem 15 cruzamentos certos no Brasileirão. Tem o melhor índice de cruzamento. É o melhor cruzador do Fluminense, é Paulo Henrique Ganso. Ele tem 15 cruzamentos certos e acertou 29% dos cruzamentos. Acredite, isso é uma média alta. John Arias é o segundo melhor. Ele acertou 26%, tem 27 cruzamentos certos. E Natan é o terceiro melhor, com 10 cruzamentos certos, 22%. Entre os laterais, que é o mais importante, o melhor índice é o de Samuel Xavier, que acertou 20% dos cruzamentos que deu. E é um número alto, 13, né? Para vocês terem noção, em relação a cruzamentos, Caio Paulista e Cristiano têm o mesmo percentual. Só que, quando você vai para o número absoluto,
Caio Paulista cruza muito menos do que Cristiano, na média. Por exemplo, tá? Cristiano, em 8 jogos, acertou 5 cruzamentos, mas errou 23. Já o Caio Paulista, não. Em 24 jogos, ele errou 42 cruzamentos, mas acertou 9. Então ele cruza muito menos do que o Cristiano, mas o índice de erro é o mesmo. Os dois têm o mesmo índice de erro e de acerto. A diferença é que o Cristiano cruza muito mais, então a gente vai lembrar mais dos cruzamentos certos dele. Só pra vocês terem noção, Pineda tem um cruzamento em 7 jogos. São 12 cruzamentos errados. E nesse índice aí de cruzamentos, quem estava muito lá embaixo também era o Marlon. Então assim, você vai vendo que o desempenho do Fluminense é horroroso nesse ponto e vai ser horroroso em outro ponto também, na lateral esquerda. Bem, a gente, para poder fechar, 2 plataformas publicam índice. Tipo assim, elas dão uma nota para os jogadores, jogo a jogo. Footstats e SofaScore. Bem, eu vou primeiro de SofaScore falando quem tem no Brasileirão do Fluminense os melhores índices. Ou seja, para eles, o melhor jogador do Brasileirão no Fluminense. Na 5ª posição, Manuel. Na 4ª, Nino. Na 3ª, Germancano. E lembrando, isso são dados de estatística, né? Então, óbvio que se eu te perguntar, todo mundo vai concordar que Cano é o melhor jogador. Mas, na estatística, Cano é o 3º do SofaScore. O 2º é John Arias. E o melhor jogador do Fluminense no Brasileirão, segundo o SofaScore, é o Paulo Henrique Ganso. No Footstat, o 5º colocado é o Matheus Martins. O 4º colocado é o André, que nem aparece na lista do SofaScore. O 3º é Ganso. O 2º é Germancano. E o 1º é Luiz Henrique, que já saiu e jogou. Lembrando, eu tirei, obviamente, os jogadores que têm um jogo. Por exemplo, Michel Araújo é espetacular. Ele tem um jogo e 2 assistências. Então eu tirei esses jogadores que jogaram menos de 10 jogos, né? Mas, segundo o Footstats, o melhor jogador do Fluminense no Brasileirão é Luiz Henrique. Enfim, desconsiderando o Luiz, o melhor é Germancano, Ganso e André. E o Matheus Martins nessa conta aqui me surpreendeu. E aí, pra fechar, os piores, né? Se tem os melhores, tem os piores. Lembrando, fiz a mesma coisa. Deixei só a galera que jogou mais de 10 jogos. Piores jogadores segundo o SofaScore. Cristiano é o 5º pior. O William Bigode é o 4º pior no Brasileirão do Fluminense. O 3º pior, agora o pódio, Felipe Melo. O 2º, Lucas Claro. E o 3º, no caso o 1º, né? O pior jogador segundo o SofaScore é David Braz. Óbvio, estatística. Então os cartões vermelhos de David Braz pesam muito. Mas ainda assim, de fato, não dá pra discordar. Dá pra discordar assim um pouco, mas não dá pra discordar muito desse top 5 aí, não. Cristiano, Bigode, Felipe Melo, Lucas Claro e David Braz. Quando a gente vem pro Footstats, é até engraçado. Também é o David Braz o pior jogador, segundo o Footstats. Novamente, cartões vermelhos. O 2º pior também é o Lucas Claro. Outro que, no caso, é o 3º lá no SofaScore. Aqui é o 4º, é o Felipe Melo. E o 5º no SofaScore, e também 5º aqui no Footstats, é o Cristiano. A única mudança é que o Footstats coloca Iago Felipe em 3º, como 3º pior jogador do Fluminense no Brasileirão. E aí fica um detalhe, tá? No Footstats, a curiosidade é, os que estavam mais lá embaixo, Caio Paulista, Cristiano, Pineda e Marlon, só que esses dois tinham poucos jogos. É a lateral esquerda do Fluminense sendo resumida no índice Footstats, né? Enfim, muitos números. Gostaria muito de ter ali, de fazer um vídeo por semana e ser uma super produção com os números aparecendo na tela, gráficos, etc. Mas eu faço vários vídeos por semana, né? Então não dá pra poder fazer isso. Mas, enfim, qual número mais te chamou a atenção? Comenta aqui embaixo. Até a próxima. Valeu.